Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota do Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa. Sou Fábio Pereira, uma honra, um prazer, um privilégio falar com todos e cada um de vocês. Vamos fazer o nosso Evangelho no Lar. E você que tem dificuldade para, de repente, fazer sozinho na sua casa o Evangelho, ou ler em voz alta, com a família, né? Ou você professa a fé espírita sozinho na sua casa, esse Evangelho é para você, né? Então, se você puder, compartilhe, curta, comente, não tem fins lucrativos, o objetivo é única e exclusivamente a divulgação da doutrina espírita, tá? Então, seja muito bem-vindo ao nosso Evangelho. A gente faz o Evangelho completo, oração inicial, depois uma leitura edificante, o livro é Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier, e hoje caiu o tema A Cura Própria. A gente vai ler e discorrer sobre o assunto, depois a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo, o meu está aqui, e nós vamos ler hoje no capítulo 18, Muitos os chamados, pelas suas obras é que se reconhece o cristão, né? A gente vai ler e explicar também, e aí no final a gente faz a oração, minha água está aqui, né? A gente faz a oração final, que já é a finalização da fluidificação da água, tá? Então seja muito bem-vindo. Repito, se puder compartilhar, curtir, comentar, dar o joinha, enfim, quanto mais interação tiver o vídeo, mais as plataformas de YouTube e Facebook divulgam, tá bom? E aí a gente está divulgando o Espiritismo, tá bom? É isso. Vamos lá. Elevemos então o pensamento até Jesus. O que isso significa? Pensar em Jesus como você acha que ele é, como é o rosto dele. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, amigos mentores que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, seu Caibar Schutel, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec, seu Agostinho, nosso guia espiritual, cumprimentando seu Otávio, meu guia espiritual, cumprimento a todos os demais. Estamos reunidos, Senhor Jesus, em teu nome, para mais uma vez recebermos a sua visita à nossa casa, e por isso muito obrigado. Muito obrigado também, Senhor, por tudo de bom que nos aconteceu na última semana. Obrigado por tudo de ruim que não nos aconteceu na última semana, e claro, muito obrigado por tudo de ruim que também aconteceu, porque afinal de contas tinha que acontecer, precisávamos reparar, nos responsabilizarmos por esse equívoco cometido no passado, quer seja esse passado dessa vida ou de vidas anteriores. Então, muito obrigado por termos podido quitar mais um débito. Que assim seja. Obrigado mesmo de coração. Gostaríamos de agradecer o acréscimo de misericórdia que o Senhor sempre tem conosco, agradecer a presença dos mentores, agradecer a possibilidade de estudarmos mais um pouco sobre aquilo que o Senhor deixou para nós há tanto tempo e que ainda a gente está patinando e não consegue necessariamente fazer, né? Mas com as técnicas do Espiritismo que o Senhor vem nessa segunda vinda do Senhor, no Consolador Prometido, a gente está aurindo aqui algumas técnicas para colocar em prática, e por isso também muito obrigado. Aliás, o nosso pedido diz respeito a isso também, que o Senhor não olha as nossas imperfeições, mas a fé que anima o nosso coração nesse momento, que nos faz querer ser melhores, e com isso, se o Senhor puder nos ajudar com inspirações, para que nós possamos, então, ser o melhor instrumento possível nesse momento do Evangelho no Lar. Assim sendo, então, Mestre, sabedores da sua presença em meio a nós, pois somos mais dois reunidos em teu nome, damos por iniciado o nosso Evangelho no Lar, e que assim seja. É isso, vamos lá, vamos estudar um pouquinho. No livro Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier, sempre tem um trecho do Novo Testamento, e aí depois Emmanuel discorre sobre o assunto. Hoje o trecho é Mateus 9:35, Mateus capítulo 9, versículo 35. Emmanuel pega só um pedacinho, mas eu tenho o trecho todo. O trecho todo é: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas deles, daqui para frente é que o Emmanuel pega, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Emmanuel então pega, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Isso aconteceu, essa narração de Mateus aconteceu logo depois de que Jesus havia feito uma série de curas. Teve o Sermão da Montanha, na sequência algumas curas de cegos, depois a cura de um surdo que estava possuído, surdo-mudo que estava possuído, ou seja, estava obsedado ou obsidiado, e Jesus subjugado. Jesus então promoveu a desobsessão,
nós dialogamos e falamos o máximo possível com os espíritos. Agora Jesus é Jesus, né? Então é mais fácil. Agora que ele já atingiu essa perfeição. E aí Jesus ia em uma série de povoados, todos ali perto de Cafarnaum, principalmente perto de Cafarnaum, meio no entorno do Mar da Galileia, e já estavam começando a chamá-lo de Rabi, que significava mestre, né, naquela época, e ele já estava naquela situação de ele ia na sinagoga e aí pregava lá, os fariseus já estavam, né, já estavam meio irritados com ele, já estavam meio que tramando as coisas contra ele, porque era realmente complicada a situação, porque ele sabia muito mais do que todo mundo, sabe, né, muito mais do que todo mundo, e ele não ficava num lugar só, ele ia de lugar em lugar, e as notícias corriam muito rápido, né, mesmo sem internet naquela época, né, corria muito rápido a informação de que o Rabi, o mestre, né, alguém que ensinava, um grande mestre. Rabi seria grande mestre, né, ou grande guia, meu grande guia. Quando você chamava alguém de Rabi, você dizia que era grande mestre, mas o sufixo i dava a conotação que era meu. Então Rabi era meu mestre, meu grande mestre, aquele que tem autoridade. E ele já era chamado assim, ele aceitava esse título. Ele não aceitava o título de bom, ele aceitava o título de mestre, né, de um grande mestre, um professor. E ele dizia que bom só Deus, né? Então ele tinha essa noção exata da sua humanidade, de ser criatura e não ser o Deus, né? Não ser Deus. E ele usava esse expediente de ensinar sempre que podia, sempre que tinha oportunidade, ele ensinava, não tinha preguiça não e nem medo de ninguém, né? Ele fazia isso. Então Emmanuel pega o trecho: pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidades, Mateus 9,35. Vamos ver o que é que Emmanuel fala sobre isso na cura própria. Cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual dos teus olhos. Emmanuel vai aprofundar bastante essa situação. Cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual de teus olhos. Defende-te contra a surdez. Entretanto, retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Medica a arritmia e a dispneia, coração e pulmão. Contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Combate a neurastenia e o esgotamento, no entanto, cuida de reajustar as emoções e tendências. Persegue a gastralgia, mas educa teus apetites à mesa. Melhora as condições do sangue, todavia não os sobrecarregues com os resíduos de prazeres inferiores. Guerreia a hepatite, lute contra a hepatite. Entretanto, livra o fígado dos excessos em que te comprazes. Remove os perigos da uremia, contudo não sufoques os rins com venenos de taças brilhantes. Desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que fazes com teus pés, braços e mãos. Prestando atenção, porém, com o que fazes com os teus pés, braços e mãos. Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam, todavia aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. Consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis. Isso é importante, tá? A gente ressaltar aqui. Nós temos centros de força, ou chakras, se quiser chamar assim, que são responsáveis por áreas do nosso corpo. E que é importante que nós estejamos bem nesses chakras, nesses centros de força,
que eu, espírito, que comando todo o meu corpo, que comando esses bilhões e bilhões de princípios inteligentes sob o meu comando, que compõe meu corpo, que eu realmente esteja no comando. Que eu realmente esteja no comando. Divaldo Pereira Franco disse recentemente acerca do seu câncer a dificuldade que foi de receber um diagnóstico tão complicado, mas por outro lado também a luta da mente sobre o corpo, do espírito sobre o corpo, né? Dessa luta silenciosa, mas real, que cada um de nós pode fazer, como Emmanuel está falando aqui, que é possível fazer. Emmanuel finaliza: sem que teu pensamento se purifique e sem que tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Vou ler de novo. Sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Então, é importante que se purifique o pensamento. Sabe, antigamente, quando eu era criança, os antigos diziam o seguinte: não fala essa palavra, fala aquela doença, que era com relação ao câncer. Aquela doença. E não diga para o doente que ele está com câncer, porque ele suja o sangue. Tinha um ponto de verdade e tinha um ponto de crueldade. Por que o ponto de verdade? Porque realmente, caindo no desespero, entrando no desespero e no derrotismo, evidentemente que a pessoa vai passar por maus bocados com relação àquilo e realmente vai envenenar o sangue, vai sujar o sangue, ou seja, vai criar situações complicadas para que o organismo se regenere. E aí a quimioterapia não vai ter tanto efeito, a radioterapia não vai ter tanto efeito, porque o ser não está ajudando, né? Eu não estou me ajudando. E por que é cruel? É cruel porque tira da pessoa, em não dizer para a pessoa que ela tem o câncer, tira a oportunidade de luta dela. Percebe? Ah, Fábio, mas você não disse que a pessoa se desespera? Que também é um direito dela. Eu não tenho direito de fazer isso com ninguém. Tirar a possibilidade da pessoa de se defender ou de se entregar dentro daquelas situações que dizem respeito ao seu livre arbítrio. É que a gente não quer compromisso, a gente não quer trabalho, a gente quer ficar de boa. Porque ao saber, quando a pessoa sabe pelo que ela está passando, pelas situações que ela está passando, e se de repente ela esmorecer, eu tenho que estar do lado, ajudando a sustentar essa situação, trazendo conhecimento, paz de espírito, trazendo amor no coração, principalmente. E a gente meio que não tem tempo para isso, a gente não quer ter tempo para isso. Então é mais cômodo, mais preguiçoso, porém mais cômodo, a gente não contar para o doente: ai, não quero poupá-lo. Poupá-lo de se defender, poupá-lo de reagir, poupá-lo de enfrentar, encarar a sua prova mais difícil que estava no seu planejamento encarnatório para acontecer, e tirar a chance dele vencer ou dela vencer. Isso é cruel, isso é maldoso, isso é covarde. Precisamos dar nome às coisas, né? Então, sem que teu pensamento se purifique, sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Então vale a pena sempre ser cristão, literalmente.
literalmente, ser cristão. Que, aliás, é o que diz respeito aqui no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, o meu está aqui. Capítulo 18, muitos os chamados, e o item é: pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Quem assina esse item é Simeão, e a comunicação foi em Bordeaux, 1863. Eu pesquisei e não tem nada confiável de quem seria esse Simeão para a gente poder passar para vocês, né? Especulações até há, mas confiável que eu possa passar, não tem. Vamos lá, o que diz o Simeão? Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai essa palavra do Mestre. Escutai todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os ouvidos, ou abre os ouvidos, que é chegado o momento de ouvir. Será bastante trazer a libré do Senhor para ser-se fiel servidor seu? Fazer cara de que? Oh, eu sou espírita, tal coisa. Bastará dizer sou cristão para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos é cortada e lançada ao fogo. São do Mestre essas palavras. Discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Que frutos deve dar a árvore do cristianismo, árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos os que se hão de agrupar em torno dela? Os da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, qual o fazem há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas. Esforça-se por espalhar seus frutos, mas quão pouco os colhem, né? A árvore é boa sempre, porém maus são os jardineiros. Entenderam de moldá-la pelas suas ideias, de talhá-la de acordo com as suas necessidades, cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram-na. Tornados estéreis, seus ramos não dão mais frutos, porque nenhum fruto mais produz. O viajor sedento que se detém sob os seus galhos à procura de fruto da esperança, capaz de lhe restabelecer a força e a coragem, somente vê uma ramaria árida prenunciando tempestade. Em vão pede ele o fruto da vida, a árvore da vida. Caem-lhe secas as folhas, tanto as remexeu a mão do homem que as crestou. Abri, pois, os ouvidos e os corações, meus bem-amados, cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos concita a tratá-la com amor, que ainda havereis dar com abundância seus frutos divinos. Conservai-a tal como o Cristo vô-la entregou. Não a mutileis. Ele quer estender a sua sombra, essa árvore quer estender a sua sombra imensa sobre o universo. Não lhe corteis os galhos. Seus frutos benfazejos caem abundantes para alimentar o viajor faminto que deseja chegar ao termo da jornada, ao final da jornada. Não amontoeis esses frutos para os armazenar e deixar apodrecer, a fim de que a ninguém sirvam. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. É que há assambarcadores do pão da vida, aqueles que roubam o pão da vida, como os há do pão material. Não sejais o número deles, não seja como eles. A árvore que dá bons frutos tem que os dar para todos. E depois procurar os que estão famintos, levai-os para debaixo da fronde da árvore e partilhai com eles do abrigo que ela oferece. Não se colhem uvas nos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos dos que vos chamam para vos apresentar as sarças do caminho. Segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida.
O divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão: nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, entrarão somente os que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe, que o Deus de luz vos ilumine, que a árvore da vida vos ofereça abundantemente seus frutos. Crede e orai. Simeão Bordeaux, 1863. Olha, há muito que nós precisamos fazer ainda para evoluir. É claro que muitos de nós somos incapazes de tirar o que quer que seja de alguém. Estou falando de furto e roubo. Mas mesmo esses que são incapazes de tirar, ou que somos incapazes de tirar qualquer coisa que não nos pertença de alguém, sem qualquer dor de consciência, tiramos a paz das pessoas, tiramos a alegria das pessoas, tiramos o bem-estar das pessoas, tiramos a paz de espírito da pessoa, roubamos a esperança da pessoa. Roubamos a moral da pessoa quando maldizemos alguém ou quando contamos aquilo que a gente fala, a verdade que eu estou falando do outro. Mas por puro desejo, gosto de poder falar de alguém, falar mal de alguém. A tal da maledicência. A tal da maledicência é um furto grave da moral alheia. Vai custar caro. Mas nós não fazemos ideia ainda. Então tem muita coisa que nós cristãos precisaríamos dar exemplo. Não exemplo exterior, daquela coisa de tudo, ai, foi o Senhor que fez, ai, o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus fez, porque Jesus, o meu Salvador, fez. Sabe, essas coisas tolas de... Enfim. Não é isso. É na atitude do dia a dia. Como Jesus agiria. Como Jesus agiria naquela situação. Nossa, Fábio, aí você coloca uma situação difícil, aí você põe o sarrafo lá em cima, como se diz, você cria uma expectativa que é complicada. Ué, mas se ele é o guia e modelo da humanidade, está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o ser mais perfeito que Deus enviou à Terra para servir de guia e modelo para a humanidade? A resposta é Jesus. Se ele é o guia, o cara que vai me guiar, é o modelo, aquele que eu devo copiar, e aí? Aqui vale um ponto extremamente interessante de se analisar, que eu sempre falei para os meus filhos e falo agora para minha neta. Sempre usei essa situação que eu vou contar para vocês. Quanto você tirou na prova, no trabalho, ou seja lá naquilo que você se propôs a fazer? Você tirou nota 8 porque você fez de qualquer jeito? Porque você foi displicente, porque você não estudou, não estava nem aí, tirou nota 8, isso é insuficiente. Você foi muito mal. Pela nota, não. Pela displicência, pela ineficiência, pela falta de consideração com aqueles que mantêm você alimentado ou alimentada, mantém você saudável, mantém um teto sobre sua cabeça, mantém um cobertor sobre você, sobre seu corpo, mantém roupas para te proteger, mantém calçado para proteger os seus pés. Isso é falta de consideração com quem faz tudo isso com você. Que nota você tirou? Tirou 8, mas você estudou, você aplicou, e foi o que você conseguiu atingir por uma série de razões? Ótimo, é um resultado extraordinário. Houve esforço e comprometimento? O resultado pouco importa, nós vamos lutar juntos. Houve displicência e irresponsabilidade? Isso é falta de consideração, é ingratidão com tudo que
que é feito para você. Da mesma forma, é a mesma medida que se espera o que a gente aprende com o plano espiritual, que se espera da gente. Com todo o investimento que o plano espiritual tem na gente, porque encarnar é muito complicado e é difícil, além de ter uma fila gigantesca, porque cada vez menos as pessoas têm filhos, e situações que agreguem as minhas necessidades, os pais que eu preciso ter, o casamento que provavelmente eu terei, os filhos que poderão vir comigo, as provas e expiações pelas quais eu preciso passar e que tem que convergir com uma série de situações para poder acontecer. Ou seja, é uma situação bastante complicada a encarnação, que requer muito planejamento. Então não é fácil encarnar. Houve um empenho de um monte de gente para eu estar aqui e ser negligente com a minha encarnação, ser negligente com a minha vida, ser negligente diante das situações de provas e expiações pelas quais eu preciso passar e as quais eu escolhi. E se eu não escolhi, se me foram determinadas por força das circunstâncias, são porque eu as criei ao endividar-me. Percebe? Ou seja, é responsabilidade minha. Então, se eu me esforço bastante e luto contra uma má inclinação, de vez em quando eu perco, excelente. Agora, se eu cedo a minha má inclinação, depois eu vejo isso aí é vagabundo, aí é irresponsável, aí é malandro e a consciência vai ser implacável. Estou falando de consciência cósmica, não estou falando de Deus, não estou falando do plano espiritual, estou falando da sua consciência com você mesmo, da minha consciência comigo mesmo. E a nossa consciência é implacável conosco mesmo. Não duvide. É gravíssima a situação. Então nós precisamos ser cristãos no dia a dia. Nós precisamos ser cristãos a cada instante. Não idiotas que queremos fazer pelas palavras o convencimento das outras pessoas que eu sou cristão. Não. Mas pelos atos naturais e simples, que hoje, inclusive, são muito contrários àquilo que se prega por aí, a forma que se faz por aí. Ao sermos cristãos, nós vamos meio que nadar contra a maré das coisas, né? Vai ser um negócio meio complicado. As pessoas vão falar, não, mas o que acontece com isso aí? Vamos sair para beber hoje? Não, eu não bebo. Nossa, sua religião não permite? Minha religião não me proíbe de absolutamente nada. Minha religião, inclusive, não tem dogma, não tem sacramento, não tem mandamento, não tem nada nesse sentido. O que a minha religião tem é uma extraordinária capacidade de ensinar sobre responsabilidade. E eu não posso fazer isso com o meu organismo, eu não posso criar condições para me endividar ainda mais do que eu já estou endividado. Perceba, eu não fiz propaganda do espiritismo, não quis convencer ninguém a ser espírita, não quis dar lição de moral a ninguém, só disse que eu não faço isso, não quero. Se quero a companhia dessas pessoas e se é importante as pessoas para mim, a companhia delas para mim, vou e não ingiro álcool. Para que as pessoas me respeitem. E se não me respeitarem, não são meus amigos, não preciso estar junto. E vou selecionando. Por que eu tenho a necessidade de que alguém aprove as minhas situações? Por que alguém tem que validar aquilo que eu sou, a maneira como eu sou? Fábio, o que você acha da tatuagem? Eu acho bonita a tatuagem. Eu não faço porque eu não tenho medo da agulha, não gosto de sentir dor. Não acho que faz bem pra mim, não vou fazer. E as pessoas que fazem? As pessoas que fazem, o problema dela, não tem nada a ver com a vida do outro. Simples assim. O que eu tenho a ver com isso?
Ah, Fábio, mas o fulano de tal, ele fez uma tatuagem de uma suástica do nazismo no peito. Bom, essa pessoa é um idiota que deveria estar preso por adorar o nazismo, não porque fez tatuagem. Ele é um idiota porque ele adora o nazismo, não porque ele fez a tatuagem. Percebe? Ah, Fábio, mas eu conheço gente que fez tatuagem de caveira. Essa pessoa é do mal? O que é caveira? Ah, fez o demônio. O que é o demônio? Tem um frei idiota aí na internet que vive falando que o espiritismo é coisa do demônio. Depois fala com todo o respeito. É um idiota. É um rapaz novinho, que é frei, tem uma visão torpe do mundo, uma visão fechada, absolutamente contrário àquilo que Jesus ensinou, que era tolerância. Não aprendeu nada com o cristianismo e nem com o Papa recém-desencarnado, que é o Papa Francisco. Acho que desencarnou anteontem, né? Foi no dia 21, acho que foi. Hoje é 23 de abril de 2025, ele desencarnou dia 21 de abril de 2025. Um homem nobre, as apóstolas agora são que fez grandes coisas pela Igreja Católica, e agora a expectativa é que entre um Papa conservador, mais do tipo Bento XVI. A Igreja Católica que teve João Paulo II recentemente, extraordinário, Papa Francisco, extraordinário, Bento XVI, sabe Deus o que vem agora, porque é tudo politicagem, não é escolhido por Deus, não é representante de Deus na Terra, nada disso, né? Então precisamos entender como as coisas funcionam. Precisamos entender como as coisas funcionam. Ah, Fábio, mas fica bem eu ser palestrante com uma tatuagem do diabo? Não fica bem não por conta da tatuagem, mas porque o espírita sabe que não existe o demônio. Então usar uma figura de linguagem desse tipo mostra que o sujeito não tem o conhecimento necessário para estar dando uma palestra espírita, por exemplo. Percebe? Então não é a coisa em si que é o problema, é o que vem por trás, né? Eu uso brinco há muitos anos. Eu uso brinco. Não sou homossexual, não mutilei meu corpo, não criei nenhuma situação embaraçosa. Eu gosto, tá aqui. Continuo sendo palestrante, não muda absolutamente nada. Se você me assiste e vê que eu tenho brinco e para de me assistir porque eu uso brinco, o problema é você, não é o que eu falo. Percebe? Diferente seria se eu fizesse uma tatuagem escrita aqui assim, nessa parte do rosto, Beuzebu, um demônio. Aí não dá, né? Aí não dá. Pela tatuagem? Não. Pela ideia que se faz ao escrever um negócio desse. Percebe? Não sei se eu estou conseguindo me expressar, mas é o fundo, não a face. Nós espíritas precisamos ser o quê? Profundos nos atos. É isso que vai fazer toda a diferença. É exatamente isso que vai fazer toda a diferença. Não é o exterior, não é como eu me visto, não é como eu me comporto com caras e bocas, não é falando manso, devagar, fazendo cara de que eu estou sofrendo ou de que eu sou superior, com aquele olhar soberbo. Não é isso. Não é nada exterior. É o meu dia a dia, a maneira como eu ajo. A maneira como eu utilizo as técnicas que o Espiritismo me dá para colocar em prática aquilo que Jesus ensinou. É isso que faz a diferença. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão, era o tema do que nós
Acabamos de estudar no Evangelho segundo o Espiritismo. Emmanuel diz: sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Explicação clara de que eu devo ser cristão, e o conhecimento espírita, que é cristão absoluto, já que a questão 625 diz exatamente isso, que o ser mais perfeito que habitou a Terra para servir de guia e modelo para a humanidade é Jesus. Ou seja, se tem uma religião cristã, é a nossa. Então eu tenho um guia e modelo para seguir com as minhas obras de cristão, como diz no Evangelho, comandando o meu corpo, impedindo um monte de situações que Emmanuel deixou bem claro. Dá para você voltar no vídeo, mas eu posso ler rapidinho. Cura da catarata e conjuntivite, mas corrige a visão espiritual dos teus olhos. Defende-te contra a surdez, entretanto retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Medica a arritmia de espineia, combate a neurisma e a neurastenia e o esgotamento, persegue a gastralgia, melhora as condições do sangue, guerreia contra a hepatite, remove os perigos da uremia, desloca o reumatismo dos membros, sana os desacertos cerebrais, consagra-te a própria cura, enfim, tudo aquilo que a gente leu agora há pouco. Técnicas extraordinárias para que eu haja como cristão. Esse é o ponto. É o fundo, não é a cara. É como eu sou de fato no dia a dia que faz a diferença. Não como eu quero me mostrar para as pessoas. Porque máscaras caem mais cedo ou mais tarde. No mundo de aparência, que nós não mostramos nem a nossa verdadeira face mais nas redes sociais, é tanto filtro, é tanta inteligência artificial modificando a nossa cara que já não sabemos mais quem é quem, né? Nem nós mesmos sabemos quem nós somos. No espelho a gente olha, né, prendendo a barriga. A gente olha no espelho e fala assim: tá bom, né? Olha, tirando a ruga. Precisamos encarar definitivamente a nossa posição de espíritas. Encarar no dia a dia, a cada pequeno desafio, treinando nas pequenas coisas, para que quando as grandes aconteçam eu esteja suficientemente treinado para conseguir vencê-las. Essa é a técnica principal. É isso. Vamos elevar mais uma vez o pensamento até Jesus. Aqui está minha água, para a gente fazer a fluidificação. Já foi feita pelos mentores. O que a gente vai fazer agora é doar nossa parte material, nossa parte magnética, e já fazendo a oração final. Então vamos lá. Elevemos o nosso pensamento a Jesus mais uma vez, pensando no rosto dele como a gente acha que ele seja. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais nomeados e não nomeados que estiveram em nossa casa, seu Caibar Chuta, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec, seu Agostinho, nosso guia espiritual. Muito obrigado a todos e a cada um de vocês pela presença, pelo carinho, por terem estado conosco, por não desistirem de nós, especialmente Senhor Jesus, não ter desistido da gente. Nosso muito obrigado por isso, de coração. No quesito pedidos, mestre, gostaríamos de pedir que o Senhor, nesse momento, nos ajudasse com a fluidificação da água, utilizando o nosso fluido material, nosso fluido animal, e que essa água fosse um fluido salutar para o perispírito e para o corpo das pessoas que cada um de nós agora formula o pedido. É isso, Senhor. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela persistência, muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela misericórdia, muito obrigado pela visita. Até a próxima semana, se Deus quiser. Muito obrigado a todos que aqui estiveram também, e que assim seja. Muito obrigado a você por ter estado conosco até agora. Se puder, compartilha, dê o joinha lá, dê o curtir, que isso ajuda a divulgar o Espiritismo. Não temos ganho nenhum com esse vídeo. A ideia é única e exclusivamente de
divulgar a doutrina espírita, e para isso precisa do seu engajamento, tá bom? Que Jesus os abençoe e até o próximo domingo ao vivo às 10 horas da manhã com bate-papo sobre o Espiritismo, e até a próxima quarta com mais uma gota de Espiritismo, Evangelho no Lar. Beijo pra você que fica, tchau.